paz do Senhor, saudamos a todos os nossos irmãos. Nós nos alegramos por podermos nesta manhã chegar à casa de Deus. Eu creio que os irmãos, é diferente estar aqui no púlpito sem máscaras. Nós estamos avançando em relação a alguns procedimentos que têm a ver com as restrições. Graças a Deus pelos avanços na área da ciência. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito ao longo desse ano passado, por nos ter conservado até aqui. Nós damos graças a Deus e agora antevemos até o dia em que a igreja estará também tendo a autorização de todos nós estarmos no santuário sem máscaras. Até lá, apenas os irmãos na plataforma estarão tendo esse tempo sem o uso das máscaras. Continuamos ligados à ciência, aos médicos que trabalham nessa área. Ainda em Massachusetts, New Bedford, nós continuamos na parte vermelha, não é? Há ainda riscos e por isso na congregação ainda nós requeremos o uso das máscaras. Se verem também, as fitas já foram retiradas nos bancos. Há algumas normas, cada pessoa deve assentar onde há uma fita amarela, e nos bancos onde não há fita as pessoas devem assentar-se no meio. Nós acreditamos que estaremos avançando cada dia melhor e em tudo nós glorificaremos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está aqui, a sua presença é real e nós chegamos para adorá-lo nesta manhã. Aleluia. Como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está, aleluia, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e... Aleluia, amém, amém. Pai, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Te agradecemos a Deus pelos teus cuidados.
Te agradecemos a Deus pela bênção que nós temos de poder chegar a este santuário e juntos louvarmos o Teu santo e bendito nome. Te agradecemos a Deus pelos progressos nessa luta contra, ó Deus, esse vírus. Pedimos a Deus que Tu possas continuar a ajudar-nos a confiar em Ti, a esperar em Ti, a viver para louvor da Tua glória. Continua cuidando, ó Deus, de nós. Cuida do Teu povo, ó Deus, nesta manhã. Aos irmãos lá em casa, também pedimos a Tua bênção. Que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado nas nossas vidas. E que tudo quanto fizermos traga glórias ao Teu nome. Nós pedimos isso no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. É precioso estarmos juntos, igreja. É bênção podermos lado a lado andarmos com Jesus. Aleluia. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor onde Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com vocês, não existe mais barreiras. É meu ser, eu sou livre pra Te amar, pra Te aceitar e para Te pedir. Perdoa, meu irmão, eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que onde Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras. É meu ser, aleluia. Eu sou livre pra Te amar, pra Te aceitar e para Te pedir. Perdoa, meu irmão, eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Nós somos um no amor de Jesus. Foi a oração de Jesus, conhecida como oração sacerdotal. Jesus orou
para que nós pudéssemos ser um, como Ele e o Pai são. Que possamos viver em unidade, cada dia andando na presença de Deus e procurando fazer a sua vontade, porque Ele é digno de glória. E por isso é que nós estamos aqui, por isso que somos desafiados diante das circunstâncias adversas da vida, continuarmos a confiar nele. Aleluia. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, aleluia. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, aleluia. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, aleluia. Não há outro igual a ti. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos desafia a buscarmos a Deus. Ele nos deu o exemplo. Amanhã ele buscava a presença de Deus num dos momentos mais difíceis da sua vida, no jardim do Getsemane. Ele orou, procurando a presença de Deus. E nós buscamos a Deus porque Ele tem resposta quando nós clamamos, e devemos fazê-lo com confiança. Falar com Deus é o que todos nós precisamos. Ele tem resposta e Ele é aquele que pode nos abençoar em todas as circunstâncias da vida. Amém, igreja? Louvado seja o seu nome. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, faz
Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz na oração, encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Aleluia. Amém. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra nos diz: cheguemos com confiança ao trono da graça. Chegamos a Deus na tua presença para agradecer por tudo o que tu tens feito e por tudo o que vais fazer. Chegamos ao trono da graça, Pai, para receber graça e socorro em tempo oportuno. Chegamos também, Pai, em busca da sabedoria. A tua palavra nos diz a necessidade da sabedoria, de orientação, de direção, de ajuda. Devemos chegar à tua presença. Ó Deus, nós sabemos que a sabedoria vem de ti, vem de Deus. Por isso, ó Deus, pedimos que tu possas dar-nos sabedoria e graça. Sabedoria, ó Deus, para continuarmos a fazer a tua obra. Ó Deus, para, diante dos obstáculos da vida, sermos guiados pelo teu Santo Espírito. Mas graça, ó Deus, para que nos momentos de tribulação, nos momentos de desânimo, nós possamos avançar, sabendo que a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Gratos por sabermos, Pai, que é na nossa fraqueza, na dependência do teu Santo Espírito, que nós somos fortalecidos. E por isso, ó Deus, nós pedimos a tua ajuda. Pedimos, ó Deus, que tu possas realmente abençoar a tua igreja, ajudando-nos, ó Deus, a continuarmos a fazer a tua obra. Ó Deus, a continuarmos glorificando o teu nome. Pai, cuida da tua igreja, cuida das nossas vidas. Ó Deus, se há algum obstáculo, ó Deus, à nossa frente, que realmente seja removida no nome de Jesus. Mas que na fé, na confiança, na dependência do teu Santo Espírito, a igreja do Senhor possa avançar. Ó Deus, nós vivemos por fé, não por vista. Por isso, ó Deus, ajude-nos, ó Deus, a caminhar na fé, esperando sempre grandes coisas, porque sabemos que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer, ó Deus, neste lugar. E tu, ó Deus, estarás usando e abençoando a tua igreja e o teu povo. Fala a nós, ó Deus, que chegamos à tua casa, cada um com as suas preocupações, com lutas. Mas, ó Deus, eu acredito que cada um de nós tem chegado com confiança, porque tu tens cuidado de nós. Temos visto, ó Deus, a tua boa mão ao longo dos anos,
E por isso, ó Deus, vendo para o passado, nós, ó Deus, somos fortalecidos, sabendo que o futuro será de vitória, porque nós temos um grande Deus que fará infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Acalma, ó Deus, o nosso coração e ajude-nos, ó Deus, a confiar, ó Deus. Abra as portas de oportunidade, Senhor, que estão abertas, e ajude-nos, ó Deus, apenas a confiar e a descansar em Ti. Eu oro, ó Deus, a favor dos meus irmãos lá em casa. Ó Deus, que cada um seja tocado por Ti. Cada um seja tocado por Ti, ó Deus. Que os nossos irmãos sejam realmente ricamente abençoados. Oramos, ó Deus, pelos que têm saído de férias. Ó Deus, pensamos nesse momento no nosso irmão Davidinho, na Fatinha. Pedimos também que sejam cuidados por Ti. Oramos, ó Deus, pedindo que os que estão aqui neste santuário, os que estão em casa, os que estão longe de férias, sejam também abençoados por Ti. Trazemos a Tua presença, nossa irmã Puca. Oramos a favor da sua filha Alexandra, pedindo o toque da Tua boa mão, Senhor. Lembramos, ó Deus, de cada irmão, ó Deus, de cada idoso, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos. Livra-nos, ó Deus, deste mal que tem assolado o mundo. Oramos, ó Deus, pelo povo nas nossas ilhas, pedindo, ó Deus, também a Tua proteção. A volta do mundo, ó Deus, pedimos, Senhor, que Tu possas ajudar, ó Deus, para que essa doença seja erradicada, ó Deus. Nós confiamos em Ti. Obrigado, ó Deus, porque até aqui Tu nos tens ajudado. Até aqui, ó Deus, nós temos visto a Tua boa mão. Ajude-nos, ó Deus, a continuar a fazendo a nossa parte, mas fazendo, ó Deus, seja para a glória do Teu nome. Agindo, ó Deus, seja na dependência do Teu Santo Espírito. Fortalece-nos e anima-nos, ó Deus, que possamos esperar em Ti. Esperar em Ti, Pai, pois Tu tens grandes coisas para a Tua igreja. Abençoa cada família. Te agradeço, ó Deus, pela minha irmã Diolinda e pela amiga que tem chegado nesta manhã. Eu oro por ela também, Pai. Eu peço a Deus o toque da Tua boa mão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ó Deus, que o fraco seja por Ti fortalecido, o desanimado encontre ânimo no Senhor. Ó Deus, aqueles que precisam de direção, de sabedoria, ó Deus, dá sabedoria. Todos nós precisamos da sabedoria que vem do alto, ó Deus, mas que possamos, ó Deus, não desfalecer na nossa fé. Avançando, ajude-nos a avançar com os olhos postos em Cristo. Eu oro, ó Deus, também nessa hora a favor dos que carecem do toque da Tua boa mão. Eu coloco, ó Deus, da minha filha Lara, também pedindo o toque da Tua boa mão sobre ela. Eu oro, ó Deus, por outros que estão doentes. Eu peço, Senhor, que sejam tocados por Ti. Eu oro pelo Tiago, eu oro, ó Deus, por todas as crianças, Senhor. Recebam um toque da Tua boa mão, Pai. E ajude-nos, ó Deus, a continuar a confiar e a descansar em Ti. Ó Deus, na Tua presença há paz, na Tua presença há alegria, porque nós, diante das circunstâncias turbulentas da vida, sentimos-nos seguros, porque a Tua palavra nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Omnipotente. Que em Ti possamos encontrar descanso, vigor para cada dia. Ó Deus, dá-nos a Tua presença e ajuda-nos a sempre a viver perto de Ti. Pedimos isso no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Seu nome. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites, em Seu perdão encontro paz.
Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Aleluia, aleluia, louvado seja o seu santo e bendito nome. Que a igreja de Deus possa continuar a depender do nosso Deus. Ele tem bênçãos para cada um de nós. É bom poder ver os nossos irmãos. Hoje a assistência tem diminuído, mas nós acreditamos que irmãos estão assistindo em casa. Pedimos que cada um possa ser abençoado por Deus. Avançamos nesses dias com esperança no futuro melhor, não é? Como falava no início do culto, nós temos mudado com as restrições na igreja. As fitas foram removidas dos bancos. Há mais bancos, mais assentos disponíveis. Os assentos onde não há fita, os irmãos devem assentar-se no meio. E nós temos procurado fazer o nosso melhor. As recomendações para a igreja do Senhor, e de acordo com a ordem dos médicos, eu tenho, após ter ouvido a notícia no CNN sobre as máscaras, imediatamente contactado pessoas da saúde que têm tido a responsabilidade na área de New Bedford, e a única coisa que nós realmente acertamos que deve avançar é que na plataforma as pessoas podem retirar máscaras se já forem vacinadas. Mas se alguma pessoa na plataforma que faz parte do grupo de louvor ou um músico ainda não for vacinado, ele terá que usar máscaras. Também nós gostaríamos de dizer que nós estamos atentos às notícias e gradualmente, mas de forma responsável, estaremos mudando as normas na igreja. Mas nós sentimos que essa é a melhor forma para que pessoas também chegando possam sentir-se seguras na casa do Senhor. Que Deus possa abençoar a cada um de vós. Irmãos, vamos continuar orando a favor da igreja do Senhor, lembrando que Deus tem bênçãos para a sua igreja. Mas eu quero vos dizer que há uma grande expectativa, não somente de retirarmos as máscaras, mas a expectativa de que um dia nós estaremos num mundo onde não haverá dor, não haverá lutas, não haverá preocupações. Nós estaremos na presença de Deus nos céus. Essa é realmente a esperança da igreja do Senhor. Se a nossa esperança, diz Paulo, se resume apenas a essa vida, nós somos miseráveis. Mas graças a Deus, meus amados irmãos, é que a nossa esperança está para além deste mundo. Nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E precisamos viver nessa esperança. Hoje estaremos falando sobre um novo tema durante esses próximos domingos, sobre a segunda vinda de Jesus. Para alertar a igreja para essa grande realidade que muitas vezes nós acabamos por ignorar. Há aquele pensamento que nós estamos nesse mundo, já nos acostumamos e parece que relaxamos, não é? Mas os crentes devem ter sempre a expectativa de que o Senhor virá. O Senhor virá. Aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós não apenas chegamos na igreja para louvar o Senhor e glorificar o seu nome, mas eu acredito que nós chegamos também com com uma grande expectativa de que um dia nós deixaremos de adorar aqui como igreja militante e nós adoraremos ali no céu como igreja triunfante. Até lá nós somos desafiados a confiar em Deus e a esperar em Deus. A pergunta nesta manhã é: se Jesus Cristo viesse hoje, você estaria preparado para ser levado para estar com Ele?
Se Jesus Cristo viesse hoje, o meu amigo lá em casa, o meu irmão, será que estaria preparado para ser levado para estar com o Senhor? Fiquemos de pé, nós estaremos considerando a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Estaremos lendo os versos 13 a 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 17. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações nesta manhã. Nós pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Jesus Cristo voltará. Sim, meus amados irmãos, eu vou repetir mais uma vez. Jesus Cristo voltará. Amém. Essa foi a mensagem que os anjos do Senhor deram aos seus discípulos naquele dia em que eles viram o Mestre sendo elevado aos céus. A palavra de Deus nos diz que os anjos disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Esse mesmo Jesus que foi elevado aos céus, Ele também voltará como o viram subir. A minha pergunta hoje à igreja é: você está preparado para esse grande e glorioso dia da volta do Senhor? Se o arrebatamento acontecesse em um domingo de manhã como neste dia, se Jesus Cristo viesse hoje, nesse exato momento que eu estou pregando, será que nós estaríamos preparados para sermos arrebatados, para estarmos com o Senhor para sempre? Qual é a condição da tua vida espiritual? Qual é a condição da minha vida espiritual? Será que eu estou preparado? Se não, eu creio que a pergunta deve ser: como é que eu devo me preparar? Sim. Se a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo acontecesse hoje, em qual dos grupos você estaria? Estaria com os que estariam se encontrando com o Senhor nos ares? Ou estaria com os que ficariam ainda neste santuário? No culto em inglês eu estarei colocando parte de um vídeo
que fala sobre essa realidade. Eu creio que os irmãos depois poderão assistir em casa. Mas é a realidade que o vir à igreja é a realidade de que o dar ofertas não pode garantir-me salvação. Então a pergunta que nós precisamos colocar é: o que é que eu posso fazer para que tenha a certeza que quando Jesus Cristo vier, eu não seja deixado para trás? Falando com um irmão aqui na congregação, quando nós começamos a sentir os impactos da pandemia, ele, brincando, disse: o mundo acabou e nós nem notamos. O mundo acabou, mas nós nem notamos. Mas, meus amados irmãos, quando o grande e glorioso dia do Senhor vier, sim, agora nós diremos: sim, o mundo acabou, porque a esperança esvaneceu, o tempo da graça passou e a oportunidade da salvação acabou. E você não poderá mais chegar na presença de Deus e não poderá mais correr para o altar. A palavra de Deus nos diz que será algo que acontecerá tão rapidamente que não dará tempo para você correr para o altar e dizer: ó Jesus, perdoa os meus pecados, eu quero subir para estar ali no céu. Sim, meus amados irmãos, o arrebatamento é uma das mensagens das Sagradas Escrituras. E o desafio é que, diante dessa mensagem, nós possamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a prepararmos. A segunda vinda será procedida primeiro pela ressurreição dos mortos. As pessoas que já morreram, os nossos entes queridos, aqueles que andaram com Deus, que viveram na presença de Deus, que buscaram os caminhos do Senhor, ressuscitarão. Mas Paulo nos diz que depois, os que ainda se encontram vivos serão arrebatados para encontrar-se com o Senhor nos ares. Como é que esse dia será? Jesus, falando com os seus discípulos, ele disse que esse dia seria como um dia normal, como um dia em que você haveria de se levantar, talvez no domingo, e estaria se preparando para vir à igreja. Você chegaria à igreja como sempre aos domingos faz, louvaria a Deus, e de repente o arrebatamento se daria. E se você ficasse voltando os seus olhos para os lados, você haveria de notar que algumas pessoas já não estariam mais na congregação. A palavra de Deus nos diz que Jesus disse que seria como nos dias de Noé. A palavra do Senhor nos diz que a iniquidade na terra se multiplicou. E Deus falou a Noé para que ele dissesse realmente aos homens que ele haveria de destruir o mundo por um dilúvio. Mas não havia chovido na altura por muitos anos. As pessoas duvidaram da mensagem de Noé. Muitos riram e muitos têm rido hoje por causa da mensagem do Evangelho. A palavra do Senhor nos diz que até que Noé entrou na arca e a porta foi trancada. Interessante que quando Noé entrou na arca, quem trancou a porta não foi ele, foi Deus. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, a porta da graça será trancada um dia. E que nós possamos dizer: ó Deus, tenha misericórdia, para que eu não esteja do lado de fora da salvação. Muitos começaram vendo a chuva. A princípio, muitos, eu creio que pensaram: esse ano teremos um bom ano agrícola.
Esse ano vamos ter comida em abundância. Mas a chuva continuou. E o coração de muitos começou a palpitar. Viram que alguma coisa estava errado. E eles lembraram que tinham zombado de um homem que pregava a palavra do Senhor. Zombando daquele que pregava a palavra do Senhor. Ainda muitos zombam nos nossos dias, não é, igreja? Porque para eles, segundo Paulo, o Evangelho é loucura. Mas para nós é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se muitos zombaram, até que viram que nada poderiam fazer a não ser clamar por Noé. Noé, por favor, abre a porta da arca para que nós possamos entrar. Mas era tarde demais. E o dilúvio veio. Muitas vezes nós concentramos os nossos olhos nos animais dentro da arca, mas nós esquecemos que fora da arca havia muitas pessoas morrendo, porque não deram voz às palavras do servo de Deus. E eu quero vos dizer, igreja do Senhor, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você abrir o seu coração, entregar a sua vida a Jesus, antes que a porta da graça se feche, antes que o arrebatamento aconteça e que venhas ficar fora da presença de Deus. Jesus fala do arrebatamento dizendo: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Estando 2 trabalhando, um será arrebatado. Que Deus possa nos ajudar para que naquele dia possamos ser arrebatados. Ele virá para a sua igreja, e quando eu digo sua igreja, eu não estou falando para esse templo. Eu estou falando para cada um de nós, para a minha vida como pastor, para a tua vida. Ele virá. E o que nós precisamos agora perguntar, já que a vinda do Senhor é uma certeza, é como é que eu posso me preparar para esse grande e glorioso dia? Você está preparado, meu amado amigo? Será que você também está preparado, meu amado irmão? Talvez que tenha vivido a sua vida com Deus por muitos anos e acabou por acomodar com as coisas da vida. Tem perdido aquele frescor espiritual, aquele desejo de estar na presença de Deus, aquele desejo de viver para glorificar ao Senhor. Você chega à igreja para esquentar os bancos da igreja. Não há prazer na oração. Não há prazer mais na leitura da sua palavra. Você simplesmente esfriou-se na fé. Não é nem quente, nem frio. É morno na vida espiritual. Já não é tocado pela palavra do Senhor. Já não há aquele desejo de buscar a Deus. Não há aquele desejo de vir à igreja no domingo ou não vir. Não faz mínima diferença. Já não há aquele desejo do salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, tudo é feito por hábito. Mas, meus amados irmãos, se nós queremos que a vida espiritual tenha significado, se nós quisermos realmente que a nossa vida espiritual tenha valor, porque ela será valorizada quando nós estivermos na presença de Deus ali no céu. Muitos não vão valorizá-la estando aqui. Mas um dia, quando nós estivermos lá, meus amados irmãos, nós haveremos de dar glórias a Deus, porque nós terminamos a carreira e nós guardamos a nossa fé. Como é que está a tua vida espiritual? Será que há alguma coisa que tu poderás fazer, que eu poderei fazer,
para que eu possa preparar-me para esse grande e glorioso dia? A boa notícia é sim. Um homem estava limpando a sua garagem e ele descobriu uma pequena caixa cheia de uma mistura de minúsculos pregos, lascas de madeira e pedaços de papel. Como é que ele poderia separar os pregos rapidamente dos pedaços de madeira e do papel? Ele precisava dos pregos com urgência. Então ele pensou, se eu tivesse um ímã, a tarefa seria fácil. Seria apenas colocar o ímã sobre essa caixa. E todos os pregos haveriam de ser atraídos para o ímã. Meus amados irmãos, o prego teria que tem essa propriedade que faz com que haja essa atração, seja atraído para o ímã. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, o Nólogo diz que Jesus Cristo é o ímã que nos atrai e que só por Ele chegamos ao Pai. Ele é o ímã que nos atrai e só por Cristo nós adoramos e chegaremos ao Pai. Que nós possamos então dizer, ó Deus, que eu quero entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Sim, nós apenas poderemos estar preparados quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. E agora nós vivemos e passamos a ter a mente de Cristo. Entendem, igreja? Não é por vir à igreja, mas por nós termos entregue a nossa vida nas mãos de Cristo. E agora é o Espírito Santo que começa a trabalhar em nós para que tenhamos a mente de Cristo. E quando Jesus Cristo vier, nós automaticamente seremos levados para estarmos com o Senhor. Como é que está a tua vida espiritual? Como crente, será que tu tens procurado buscar viver na dependência do Espírito Santo para que Ele te dê a mente de Cristo? O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é procurar a glória de Deus em todas as circunstâncias da vida. Paulo escreve aos Coríntios dizendo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Se mente de Cristo é glorificar a Deus no nosso viver diário. Tudo quanto nós fizermos, nós fazemos para Deus. As minhas decisões são em conformidade com a vontade de Deus. O meu agir é em conformidade com a palavra do Senhor. A mente de Cristo é conseguida quando nós dependemos do Espírito Santo de Deus, mas também nós vivemos em obediência a Deus. Nós temos o exemplo do próprio Jesus. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, versos 5 a 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte da cruz. Sim, para que realmente nós possamos ter essa esperança de um dia estarmos na presença de Deus, precisamos viver em obediência a Deus. O exemplo é de Jesus Cristo, não é? Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte da cruz. Será que nós temos obedecido a Deus? Será que quando nós fazemos as decisões da vida, nós fazemos em obediência à vontade de Deus? Direi sim, Senhor, sim a Ti, ao Teu querer. É mais do que um coro, é uma expressão de que eu vou ser obediente à vontade do Senhor enquanto eu viver, enquanto eu agir. Eu vou fazê-lo em conformidade com a sua vontade. Sim, mais do que isso, quando
nós temos a mente de Deus, mente de Cristo, nós somos compassivos. A palavra de Deus nos diz, e vendo as multidões, Jesus teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Nós somos compassivos. Nós nos identificamos com as outras pessoas, com a sua dor. Nós nos preocupamos com a salvação dessas pessoas. Sim, meus amados irmãos, a pergunta a cada um de nós nesta manhã é: será que temos a mente de Cristo? Será que nós nos identificamos com Deus? Para prepararmos para esse grande e glorioso dia também, nós precisamos viver uma vida de oração. A igreja caminha de joelhos. O irmão somente será forte espiritualmente quando ora. Será que há tempo para Deus em relação a esse momento importante nas nossas vidas? De buscar a Deus através da oração? Mais do que cantar na oração, encontro calma. Eu posso desejar, ó Deus, ajude-me que a minha vida diária seja um viver em oração. Mesmo andando, não é? Mesmo andando, que eu possa estar em sintonia com os céus. Vivendo na presença de Deus, Jesus Cristo sempre esteve em sintonia com os céus. E mais do que isso, meus amados irmãos, essa vida de completa submissão a Deus, de termos a mente de Cristo, acontece quando nós chegamos naquele momento da entrega, da consagração. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Sim, quando nós vivemos na presença de Deus, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Cristo, e agora nós pertencemos a Cristo, e quando Ele voltar, sim, certamente, seremos arrebatados. E nós haveremos de encontrar com o Senhor nos ares, que a igreja possa dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Arrebatados, porque nós não somos deste mundo. A nossa morada não é aqui. A palavra de Deus nos diz: se a nossa casa terrestre, o nosso corpo, se desfizer, temos uma morada eterna nos céus. E se Jesus Cristo vier, enquanto nós estivermos vivos, que possamos estar preparados para esse dia, por termos a mente de Cristo, seremos arrebatados e estaremos na presença daquele que veio e morreu por nós, e prometeu vida eterna, e prometeu-nos um lugar no céu. Que nós possamos viver nessa expectativa. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Que Deus possa abençoar a sua igreja. Fiquemos de pé para a oração. Eu creio que é também a tua oportunidade de orares no teu lugar. Faça uma oração e peça a Deus que Ele te realmente ajude, renovando a tua mente, para que tenhas a mente de Cristo. E isso somente é possível quando o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando Ele voltar, certamente estarás na sua presença ali no céu.
Pai, nós te agradecemos pela mensagem da esperança. Nós aguardamos a tua vinda e pedimos a Deus que realmente possamos viver vidas que glorificam o teu nome. Dá-nos a mente de Cristo. Que o teu Santo Espírito possa ajudar-nos, ó Deus, a viver de tal forma para que quando vieres possamos também poder subir, estar contigo nos céus. Se nós queremos ver o nosso Senhor e Salvador, ajude-nos a preparar-nos. Dá-nos a tua bênção, abençoa os nossos irmãos lá em casa e dá-nos, ó Deus, fé para viver sempre na esperança da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que eu oro. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Domingo abençoado na presença do Senhor. Deus conosco. Got me home.